Não é, cara, e tem muita gente como você, nessa tua época, pelo menos que você disse, que você estava com a motivação, o comprometimento todo, né? Só que nem sempre você acha a informação certa, aí você acaba usando aquele comprometimento todo com uma informação que não é a melhor que deveria ser, então você acaba não obtendo o resultado que você mereceria por ter todo aquele comprometimento. E uma coisa que você falou dos pãozinhos, tá, de contagem, esse é um grande problema que até hoje existe o foco muito grande da nutrição em quantidades, em controle de quantidades, coma menos, coma essa porção, coma 5 pontos, 10 pontos, 3 pãozinhos, 2 pãozinhos, né? Exercita por meia hora, 1 hora, 2 horas, é tudo quantidades. E ninguém aguenta mais ficar ouvindo sobre isso. Todo mundo já sabe, eu tenho que comer menos, eu tenho que me exercitar mais. Mas se, na verdade, o paradigma fosse diferente, inclusive, no meu livro eu falo essa questão do paradigma quantitativo, que é isso que a gente está falando, quantidades, e o paradigma qualitativo, que peraí, vamos começar a focar, talvez, na qualidade, na estratégia que a gente está fazendo, em outros meios que levam ao mesmo fim, né? Que não o controle de... Por exemplo, tem que comer 500 calorias a menos por dia para emagrecer. Você pode fazer isso comendo, digamos, um bife a menos no dia. Tudo bem, é uma maneira. Mas se tivesse outra forma de você atingir essas mesmas 500 calorias, sem você que ter de propósito comer menos. Então, aí parece ser um método mais inteligente. E é isso que eu tento propagar também, porque a ciência revela isso bem claramente, que o que você come define o quanto você come. E todo mundo está focando no quanto, e estão esquecendo o quê. Então, acho que muita gente acaba se frustrando por isso. Não, essas medições, tipo número de caloria, os macronutrientes, como se proteína fosse tudo igual, se gordura fosse tudo igual, se carboidrato fosse tudo igual. As pessoas normalmente não sabem que a fibra também é quantificada como carboidrato na tabela nutricional dos alimentos, né? Sim. Nos alimentos. E também, tipo, as gorduras. Tem vários tipos de gordura diferentes, né? Então, com certeza. Os ômegas todos, as gorduras saturadas, os óleos vegetais, que às vezes podem ser muito perigosos e tal. Às vezes sempre, né? Óleos vegetais é uma das coisas mais tóxicas que alguém... Eu vou abusar dos eufemismos aqui, eu vou deixar para você dar as raquetadas. Não, eu acho que em termos de óleo vegetal, a gente não precisa usar o eufemismo, não, porque realmente é uma das coisas mais tóxicas aí que a gente consome ainda em larga escala. E quando eu falo óleo vegetal, é óleo de canola, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho. Isso tudo a ciência é muito clara, é extremamente inflamatório. A gente tem que realmente evitar esse tipo de coisa, começar a fazer o que nossos bisavós já faziam, né? Que é a manteiga, é a banha de porco, é qualquer gordura que você tem animal, azeite de oliva, etc. Gorduras mais naturais, né? Não, com certeza, cara, isso aí é muito importante. E outra coisa que você falou também, essa generalização dos termos, né? Como você bem disse, se comer 100 gramas de feijão, tem a mesma quantidade de proteínas que, 100 gramas de carne. Então, proteína não é sempre igual, gorduras não é sempre igual, né? O alimento tem outros componentes. No caso do feijão, por exemplo, um dos aspectos é que ele tem o que a gente chama de antinutrientes também, que acaba evitando a absorção de boa parte das proteínas também. Tem essa questão, tem a questão também de quão completo é o perfil de aminoácidos. Então, não é só gramas de proteína, tem a qualidade da proteína. Então, não basta um alimento ter 100 gramas de proteína, digamos assim, se o seu corpo absorve só 10, entendeu? Então, não importa se o alimento tem, se o teu corpo não usa. Né? Biodisponibilidade das proteínas. Biodisponibilidade, isso mesmo. E uma coisa que você se destaca também, você é um dos caras que eu vi na internet, assim, eu sou mó curioso, assim, porque então, aí eu comecei a fazer dieta com uns 15 anos, só que a minha mãe é uma jornalista muito ativa, e ela ficou apresentando um programa que eram 5 convidados por dia, ao vivo, de segunda a sexta, então ela recebia muitos médicos e o assunto nutrição, dieta, isso aí nunca vai sair de moda, né? Não, ela entrevistou muita gente, e aí desde muito cedo eu tive a oportunidade de me consultar com bons médicos, e aí o primeiro médico que eu comecei a me consultar, que seguia mais essa linha, que antigamente era chamada dieta da proteína, era o Alexandre Mereb, que é muito conhecido no Rio de Janeiro. Ele preparava o Romário, o Ronaldinho, o Fenômeno na época de atleta deles, o Vitor Belfort, e aí ele foi o primeiro cara a me introduzir essa história ele fazia meio que, ele fazia um choque zero carb, assim, durante algumas semanas, para dar uma zerada ali no pâncreas e tal, para dar uma
reiniciada ali na rota, né? Recalcula a rota ali no corpo, né? O corpo. E aí podia comer, por exemplo, gelatina com creme de leite, podia comer queijo amarelo, mas não podia comer queijo branco. E o queijo branco, na época, estava bombando, assim. Olha, o queijo saudável, peito de peru e queijo branco era a suma da dieta fitness nessa época. E ele fala, não, é muito melhor comer presunto, é muito melhor comer churrasco do que comer blanquê e queijo branco. Cara, aí já começou a dar um choque ali na minha cabeça, né? E aí comecei com 17 ou 18 anos de idade, eu fiz minha primeira consulta com ele, mudou minha vida totalmente, porque eu vi um resultado, e também com essa idade, o resultado vem muito mais rápido, né? E Sim. Aí depois eu vi essa coisa evoluindo muito, mas você é um dos caras que mais fala dessas coisas dos antinutrientes, da defesa das plantas, né? Por exemplo, você fala muito dessa coisa das sementes, elas não têm dente, né? Isso é engraçado, você fala, semente não tem dente, como é que ela vai se defender, né? Aí ela usa esses antinutrientes aí meio que para envenenar, de certa forma, ou atrapalhar a vida de quem come, né, as sementes, porque... É muito interessante, porque pouca gente fala sobre isso, então, esses alimentos, eles estão em alta, né, ainda, as pessoas comem realmente acreditando que é a melhor opção para a saúde, e esse universo também de novas dietas, novos estilos de vida também estão abraçando muito a soja, feijão, amendoim. São todos alimentos que a gente for pensar, antigamente, quando a gente vê os filmes da era medieval, assim, quando a gente vê o rei comendo e a corte comendo, o que eles estão comendo? É aquele peruzão gigantesco na frente deles, tem a uva do lado, tem o vinho, eles comendo aquela perna do peru inteira, né? Então, sempre na história, a proteína animal foi extremamente valorizada. Então, hoje em dia, a gente meio que criou, ou foi criado em nós, uma inversão de paradigmas, onde a comida, que digamos que as pessoas de menor escalão na época comiam, hoje em dia eles estão dizendo para a gente que é a comida que a gente tem que focar em comer, que são os grãos, por exemplo. Grão, antigamente, no Egito, etc., e o Egito é uma população muito famosa por decadência da saúde, na verdade, estatura, eles têm estudos mostrando os ossos dele, dentes, com bastante problemas que a gente vê hoje na população daqui também, moderna. E eles eram muito comedores de pão, inclusive um apelido dos egípcios era comedor de pão até. Então, muito trigo, cerveja, etc. E, claro, o alimento animal ficava mais a cargo da corte maior, porque é um pouco mais escasso e tal. Então, hoje a gente tem acesso a todos os alimentos incríveis animais, todos os cortes, todas as aves, verduras, tudo mais. Isso sugere para a gente que a gente consuma aí a base da nossa alimentação de grãos, que é justamente isso que você bem falou, que tem muito antinutrientes, né? Tem um perfil nutritivo bastante questionável, é tão fraco que nós precisamos fortificar com, né, vitaminas e minerais artificiais, sintéticos também. Então, é uma grande lástima, realmente, e a gente vê o reflexo disso na saúde da população. Acho que ninguém pode negar que cada vez mais tem mais gente obesa, mais gente doente, mais gente decaindo. A gente está vivendo mais do que nunca, só que a qualidade da nossa vida está diminuindo com o tempo, né? A gente está trocando a longevidade pela qualidade de vida, a gente começa a adoecer cada vez mais cedo. E eu tento trazer de volta essa ideia, né, do que é importante para a alimentação humana e o que é supérfluo para a alimentação humana. E hoje em dia a gente está basicamente se alimentando de supérfluo e o que é essencial está sendo demonizado. E eu acho isso muito perigoso. Pois é, isso chega a ser assustador. Com a quantidade de recursos que a humanidade tem hoje, você vê a saúde da população caindo, né? Isso é muito estranho. Isso aí, na minha opinião, isso tinha que acionar um alerta geral aí na população como um todo, e principalmente agora que a gente tomou um susto com essa história de pandemia e tal, então, as pessoas, o doutor Uronal Zancan, aqui, muito bom lá no YouTube também, eu fiz um convite para ele, também deu uma entrevista para minha mãe, e ele fez um vídeo bem forte, assim, que ele foi bem incisivo, falando que as comorbidades causaram mais perdas e tal do que o próprio novo vírus em si, porque se a pessoa tivesse com um organismo forte, bem preparado, a chance dela reagir de uma forma melhor é muito maior, né? Então... Exatamente. Basicamente, pessoas que estavam doentes ou pessoas que estão doentes sempre estão mais suscetíveis a qualquer infecção, qualquer doença. Isso não é segredo a ninguém, né?
E realmente, quando as pessoas começam a mudar a alimentação, como a gente fala aqui, funciona. As pessoas ficam mais saudáveis, ficam mais alertas, ficam mais com a imunidade mais forte também. Só que elas não vão conseguir atingir esse objetivo se elas continuarem seguindo as mesmas coisas por aí. E, infelizmente, se a gente for ver por aí onde a gente de praxe vai procurar sobre alimentação, a gente vai ver que a culpa é nossa. Nós estamos comendo demais, a gente tem que comer menos, tem que comer a carne 3 horas, tem que exercitar mais, a culpa é nossa, a culpa é nossa. Mas a culpa, a gente vê que não é nossa, a instrução está errada, a evidência está contra a evidência também. Então, acho que a mensagem tem que ser direta mesmo. Acho que cada pessoa tem que tomar o controle da sua saúde, fazendo suas próprias investigações e realmente questionando tudo, questionando a norma. Pensando assim, eu tento trazer sempre esses pensamentos evolutivos que eu falo. Será que faz sentido que nós tenhamos que comer, né, grãos o dia inteiro, digamos, trigo, etc. Se na natureza, no passado, nós não encontrávamos campos de trigo e tudo mais, né? Nós não encontrávamos monocultura, feijões lindos, assim, frutas grandes como agora, né? Não existia isso. O que existia sempre são os principais alimentos que evoluíram com a humanidade, que são alimentos, proteínas de preferência de origem animal, que eu sempre falo aqui, né? E esse tipo de coisa é o que pode salvar a humanidade, e está salvando quem a gente atinge com essa informação. Então, está cheio de gente começando a passar o bastão para frente, porque pessoas estão mudando a vida delas, emagrecendo, né? Ficando mais saudáveis, fazendo essa inversão de paradigmas, basicamente, tomando as rédeas da própria saúde, indo, infelizmente, contra essas grandes diretrizes aí que ainda estão um pouco avessas, né? Então, a gente está nessa era realmente que tem que questionar cada vez mais. Eu acho que esse ano 2020 acabou alertando, eu espero, muita gente para como o mundo funciona, né? O conto de fadas não é bem o que o pessoal imaginava. Então, acho que muita gente tem que tomar o controle mesmo da sua saúde, porque ninguém mais é interessado com ela do que você, né? Pois é, total. E uma pegada que me chamou muita atenção foi quando eu comecei a ler a explicação por trás, por mais que ela não seja exata, mas ela ajuda você a embarcar nesse universo de dieta paleolítica e tal, que é exatamente isso que você falou. Por exemplo, a agricultura é uma coisa recente na história do Homo sapiens, né? Dos hominídeos em geral, assim, tipo, 12 mil anos, o povo especula, né? Não deu tempo para a nossa genética se adaptar a essa modernidade, né? Então, a gente foi cunhado ali ao longo de, sei lá, centenas, milhares, milhões de gerações em outras condições. Mas uma outra confusão também sei lá, a gente olha os gorilas, os macacos, e eles não comem nada cozido e não comem tanta caça, tanto bicho, tanta carne, tanto proteína animal, tanta carne, né? Isso também contribui para essa confusão, assim. Essa do gorila e do macaco é interessante, porque, pessoal, vamos lembrar, é gorila e macaco, não é humano. Nós não somos gorilas e macacos. Eu sempre trago uma coisa que pode deixar isso mais claro, é a gente ver a anatomia nossa e a anatomia de um gorila, por exemplo. A gente coloca no Google, depois o pessoal que tiver curiosidade, coloca intestino do gorila e intestino do ser humano. Você vai ver que é muito diferente. O gorila, ele passa o dia inteiro comendo quilos e quilos de planta, certo? Quilos e quilos de planta. Ele tem um intestino grosso bastante grande, ao contrário do nosso. Nosso intestino delgado é longo, nosso intestino grosso é curto. O nosso seco, que é uma parte de fermentação de fibras, é minúsculo, é mais próximo, digamos, de um cachorro do que, com certeza, muito diferente de um gorila. Então, o gorila, ele consegue fermentar, comer o dia inteiro, tem a bactéria, o microbiota intestinal que gera o que ele precisa daquelas plantas, né? Se a gente for tentar imitar um gorila, a gente morre em 2 dias se comer plantas, porque a maior parte das plantas que estão na Terra não são para o ser humano consumir de qualquer forma. Então, a anatomia fala muito alto em termos do ser humano. E não tem como negar, a gente vê o intestino é feito de uma forma ou de outra, inclusive, infelizmente, muitos vegetarianos e muitos veganos, isso é um problema comum, quem dessa filosofia pode atestar, que é problema intestinal. É uma coisa extremamente comum para quem segue dietas fortemente baseadas em plantas, porque o nosso corpo, como eu falei, tem uma capacidade anatômica muito reduzida para processamento de grandes quantidades de fibra. Então, tem muita gente com problema de inchaço, né? Muito problema de irritação intestinal, desequilíbrio da desbiose, que eu falo que é desequilíbrio da microbiota intestinal, e muita gente, quando reduz a quantidade de fibras, nota uma grande melhora. Eu tenho um vídeo sobre isso, mostrando, tem estudos feitos com isso, pessoas que tinham gases, inchaço, dor, sangramento até,
elas obtiveram 100% de melhora quando elas abaixaram as fibras, não aumentar. Porque o que a gente escuta por isso, problema intestino, aumenta as fibras, né? Isso vai melhorar o intestino. Não. Não vai. O oposto que está comprovado na ciência é que você reduzindo isso, deixando seu corpo se livrar disso, dá uma folguinha para ele, você começa a restabelecer o funcionamento, começa a ficar menos inchado também. Então, inversão de paradigmas. Uma quantidade ideal, né? Tipo, a maioria da população deve comer até menos fibra do que deveria, porque come muita, sei lá, muita coisa refinada, processada, ultraprocessada e tal. Então, muita gente deve comer menos fibra do que deveria, assim, mas tudo tem uma quantidade certa, né? Vou te dar um exemplo bobo. Por exemplo, eu como muito ovo, todo dia de manhã eu como ovo, e aí as pessoas, ovo dá muitos gases, não sei o que. Se eu comer couve, cara, eu adoro couve. Exato. Couve já era. Couve, feijão branco e figo desidratado. São 3 coisas que eu gosto, mas se eu comer, esquece, não dá. Não. Um bicho antissocial. Exato, ninguém fica em casa junto, né? Pois é, então, estou dando um exemplo bobo, né? É um exemplo bom, na verdade, porque o que gera esses gases, né? No caso do ovo, o ovo tem, assim, ele tem depende, tem algumas pessoas que têm gás com ovo, a maioria não tem. Mas o ovo é um caso específico. Se a gente for analisar... Albumina sim, mas ovo... albumina ovo sim. normal, frito, mexido, frito... Sim. Aí eu mas não tenho... O que acontece com as fibras, nosso intestino, o corpo não absorve fibra, né? Fibra não é um nutriente essencial para o corpo humano, tá? Nós conseguimos processar, mas não é essencial. Não existe deficiência de fibra, tá, pessoal? Isso não existe na literatura. E toda fibra que entra pela boca vai sair, todo mundo sabe por onde. Ela passa pelo corpo. Ela pode ser fermentada, mas ela passa. E o que fermenta dentro do nosso corpo é que acaba gerando gases, né? A microbiota intestinal acaba fermentando essas fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, e acaba aí eliminando gases como resultado dessa reação química. Então, tem muita gente que tem muito gás e não liga as coisas ao excesso de fibra. O feijão é claramente um dos grandes aí nesse aspecto, né, de gás, etc. E ele realmente pelo tipo de fibra que ele tem lá dentro também. Então, o pessoal que tem problema com inchaço, gases pra caramba, problema intestinal, dá uma pensadinha a respeito da quantidade de fibras. Eu tenho visto muitas pessoas melhorarem muito, inclusive o que reflete, como eu falei, a ciência, ao reduzirem e não aumentarem, reduzirem a quantidade de fibra. E se você pensar os alimentos mais nutritivos que a gente tem no planeta Terra, que são de fonte animal, tá? Frutos do mar, peixes, carnes de todos os tipos, ovos, laticínios integrais, todos esses alimentos que têm maior valor nutricional para seres humanos não contêm fibras. Nenhum deles. O leite materno não contém fibras, entendeu? Não contém fibras. Então, a gente tem que pensar um pouco, porque existe um mercado muito grande vendendo fibra para a gente, né? Todos os sucrilhos matinais, tudo aquilo, e fibra daqui, fica para lá. Nós não somos cavalos, eu costumo falar. A gente não tem que comer feno. Nós não precisamos comer feno, entendeu? Então tem que ter cuidado. Uma função pré-biótica nas fibras, assim, também, tipo, fibra, amido duro, essas coisas não ajudam também as bactérias boas e úteis ali na nossa fauna intestinal e tal? Pré-biótico basicamente significa comida para bactéria, né? Então você come um alimento que é pré-biótico, está alimentando bactéria. Só que você não sabe qual bactéria você está alimentando. O nosso corpo tem a microbiota intestinal muito grande. Inclusive, pouco tempo atrás, você deve lembrar, tinha aquela onda da fécula de batata, da banana verde, que o pessoal estava ingerindo por causa de ser pré-biótico. E eu fui em conferências de nutrição aqui nos Estados Unidos, e muito tempo era, nossa, vamos fazer isso, microbiota. Depois, o que aconteceu? A razão começou a entrar, né? Passa a febre, entra a razão. Então, estudos mostrando, ok. Então, você alimenta com fécula de batata o seu intestino, o que acontece? Você alimenta a bactéria, sim, mas alimenta as duas, a boa e a ruim. Então, você acaba piorando até essa disbiose, que é esse desequilíbrio do intestino. Então, e não é natural na boa, né, de comer fécula de batata ou banana verde, não é uma coisa apetitosa para a gente. Então, a melhor forma da gente, digamos, regularizar o intestino nesse caso, muitas vezes não é adicionando alguma coisa, mas é removendo o que está causando essa disbiose, que no geral são esses refinados, né, esses açúcares, esses ultraprocessados. Isso tende a alimentar as bactérias ruins, né?
E quando você remove esse tipo de coisa, as bactérias boas começam a recolonizar o seu intestino e você começa a se restabelecer também. Então, muito cuidado com esses suplementos prebióticos e tudo mais, que você alimenta todo tipo de bactéria, não só as ruins ou as boas.